Olá, meus queridos e queridas, é normal nesse tempo, todo mundo dentro de casa, que alguns pais possam se sentir um pouco ansiosos ou até mesmo perdidos, sem um guia, assim. Então eu preparei um guia de sobrevivência para pais que estão aí em isolamento social junto com os seus filhos. Em primeiro lugar, gostaria de te parabenizar por tomar essa decisão. Sei que muitos não tiveram a oportunidade de decidir, mas se você está em sua casa, você está garantindo que o isolamento dos seus filhos, o isolamento da sua família contribua para a não disseminação, não propagação do vírus. Mas é muito comum que os nossos filhos vão se sentir aborrecidos, o próprio estado em si, só dentro de casa, alguns vão se sentir ansiosos ou coisa assim. Brincar nem sempre é tão fácil quanto parece. Muitos pais, até mesmo em atendimento, falam assim: ah, meu Deus, só não me manda brincar. Então brincar com os filhos nem sempre é uma coisa fácil. Eu vou fazer assim, eu vou organizar como algumas dicas fundamentais, vou deixar algumas dicas suplementares e no final vou deixar uma recomendação de ouro para você. Uma das coisas que você não deve abrir mão, não deve negociar, não deve alterar, deve manter a questão dos horários. É muito importante que a sua família mantenha os horários, seja os horários de dormir, de acordar, os horários das refeições. Lembra quando teve aqueles casos de desmoronamentos, que os meninos ficaram na caverna? Na Ásia teve acho que os mineiros aqui na América do Sul. Não sei se você vai lembrar desses casos, mas uma das primeiras recomendações que se tem para se manter a saúde mental é que você não altere os horários, principalmente os horários de sono. Manter uma rotina dentro de casa, com o horário das refeições, o horário de sono vai ser fundamental para a saúde mental da sua família. Junto com isso, mantenha também os seus horários de trabalho. O que acontece? Quem trabalha em casa, quem talvez não esteja habituado com o home office, pode sofrer dois riscos, né? Um é trabalhar de menos, e aí então a geladeira te chama, você levanta, faz uma coisa ou outra, ou senão você também pode trabalhar demais, passou do horário, passou do seu horário de expediente, que seria comumente dito, você ainda continua ali, porque é óbvio, você já está em casa, você já está no trabalho. Falando em horários, é muito importante que nesse momento você também reserve um horário para você. Sim, porque mesmo talvez a família seja grande e a casa pequena, ou a casa pequena, não importa o tamanho da sua casa, não importa o tamanho da sua família. É muito importante que mesmo nesse período de isolamento você garanta um tempo para você, onde você vai tomar o seu banho, praticar ali algumas dicas que eu vou deixar, onde você leia o seu livro, onde você também tenha o seu momento de silêncio, o seu momento seu com você mesmo. Com esse espaço de convivência, as relações podem ficar um pouco estremecidas e a convivência excessiva, então não se esqueça de também reservar um espaço para você. Converse com a sua família, converse com seus filhos e deixe claro para eles: olha, o papai vai ali no quarto, eu vou ler um livro, verificar alguma coisa, mas um momento onde só você esteja com você mesmo. Ok, dito isso, eu gostaria de deixar uma dica aqui para que você também converse com seus filhos sobre o que está acontecendo no mundo. É muito importante que eles saibam o que está acontecendo e por que eles estão nessa situação. Parta de princípio do que eles já sabem. A história de hoje é ser relações. O que tem acontecido com o mundo, por que nós estamos em casa, mas parta principalmente daquilo que eles já sabem. Obviamente, não fique lotando de termos técnicos, utilize, né, da linguagem deles, mas principalmente não deixe eles fora dessa discussão, para que eles entendam o porquê dessa situação, para que eles também tenham uma noção de como o mundo funciona. Inclusive porque tudo isso vai acabar, ele vai retornar para casa e o assunto na escola vai ser o que vocês fizeram em casa durante esse tempo, e aí eles não podem estar alienados do que está acontecendo realmente no mundo. Então não exclua o seu filho, obviamente a gente não vai apavorar eles, né? Mas não exclua os seus filhos do que tem acontecido.
traga informação com neutralidade, com seriedade, mas também da forma lúdica deles, mas não deixe de informá-los a respeito do que está acontecendo. Agora, mais do que informar, é importante que você passe para elas o controle, o que elas podem fazer nessa situação. É importante que eles também percebam que eles precisam tomar algumas atitudes com relação a isso. Por exemplo, lavar as mãos. Vai embora que eu não quero mais ficar doente. É um jogo muito interessante que a gente trabalhou em casa bem no começo, que era um jogo do coronavírus, onde você desenhava um bichinho na mão da criança e o jogo era chegar no final do dia, ela ter lavado as mãos de forma suficiente, onde o desenho teria se apagado. E talvez seja um momento ideal também de ensinar a lavar as mãos. Você sabia que... Pode parecer curioso, mas eu fui aprender a lavar as mãos do jeito certo agora, né? Depois desses dias. E aí traga então atividades para a criança que elas também possam exercitar. Então, mais do que informar, é trazer o controle para elas. Em casa, por exemplo, com a minha filha, eu dei para ela a função de esterilizar as maçanetas e interruptores. Então eu dei um álcool para ela, aquele álcool líquido, porque aliás, o álcool em gel é para as mãos quando você está fora de casa. Não utilize álcool em gel em superfícies, porque o álcool em gel também possui outras substâncias que podem gerar uma película sobre o móvel, sobre qualquer coisa. Não é sobre psicologia, mas eu também descobri isso recentemente. E em casa, a função da minha filha, ela tem 5 anos, fez 5 anos há uma semana, e a função dela era borrifar então as maçanetas e os interruptores. Então ela saía, ela ficava toda contente, ela saía, ela gastava um álcool danado, gastava mais do que se eu fosse usar. Mas ali também eu ganhava ali meia hora, 40 minutos com ela limpando ali com o paninho dela, e ela gostava disso. Num segundo momento, você nunca deixe de valorizar, reconhecer os sentimentos. Mas papai, eu tô com medo. Filha, eu entendo que você tem medo, o papai também sente medo, a mamãe também sente medo. Muitas vezes nós sentimos medos, mas é muito importante que nós nos mantenhamos, e aí você passa atividades para que eles tenham o controle do que eles podem fazer. Lavar as mãos, limpar as coisas, limpar os brinquedos, já aproveita ali para organizar o quarto, coisa assim, que é uma coisa muito legal de fazer em casa agora nesse momento. Já fiz o limpa nas gavetas, já fiz a organização de tudo, mas é muito interessante que nós tenhamos então atividades, e nunca desvalide as emoções do seu filho. Se ele sentir medo, reconheça esse medo, acolha esse medo, sinta esse medo com ele, mas diga para ele que é importante sentir medo, mas converta esse medo, essa preocupação, essa ansiedade talvez, em ações que possam pelo menos minimizar o risco ou coisa do gênero. Olha que quarto lindo! E aquela roupa ali em cima? Essa roupa dá depois do banho. E esse microfone aqui em cima? É porque eu coloquei. Você não guardou nos brinquedos? Ai, desculpa. Uau! Que quarto lindo, filha! Que orgulho de você! Guarde essa dica que aí você já ganhou aí uns 40 minutos dentro de casa, tá certo? Uma outra dica é que você tranquilize o seu filho, né? Tranquilize seu filho, sua filha. Diga que tudo vai ficar bem se nós seguirmos o que nós estamos propostos a colocar. Se você manter esse isolamento social, que ele entenda esse isolamento social, tudo vai passar. Então tranquilize ele também. Além disso, interaja também com a criança, né? Entenda um pouco dos brinquedos dela. Eu descobri recentemente que existem vários tipos de LOL. E eu que já achava aquela boneca cara, eu deixei que ela me explicasse
quais são as séries, o que faz cada LOL, como é cada LOL. Deixe ela, entre um pouco no universo da criança nesse momento. E incentive também ações generosas. Então, por exemplo, existem alguns já estudos científicos que indicam que em casos de ansiedade ou de humor deprimido, coisa assim, praticar ações generosas, ações de filantropia, ações de auxílio, também ajudam. Então, de repente, você ligar para a avó, dizer, consolar ela, de repente você mostrar para ela que você fez uma doação para alguma entidade, mostrar para sua criança o que você tem feito de auxílio para o outro. Agora, se você não tem feito nada para ajudar nesse momento, vai ficar complicado de mostrar para ela. Mas com certeza você deve já ter pensado em alguma forma de ajudar. Não ajude para você apenas, mas faça com que eles façam parte desse momento. Vai lá fazer e você também está ajudando o papai com isso. Então traga para ela também essas ações também de solidariedade que vão auxiliar na melhora de algum humor deprimido, ansioso que ela possa estar enfrentando. E aí, junto com essas ações de responsabilidade social, você já percebeu que a minha meta subliminar com esse vídeo com você é que justamente nós reduzamos, não sei se existe essa palavra, escreve aí no comentário, reduzamos que fala, mas é muito importante que nós reduzamos, vou usar então reduzamos, tempo de tela. A tendência nossa é ficar em vídeos, ainda mais hoje que cada vez mais nós temos acesso, né? Netflix, Globoplay. Então, nós temos hoje muito acesso, YouTube, até você está me assistindo nesse momento, eu não ficaria mal se você deixasse agora de me assistir e fizesse mais atividades que exigisse menos de tela, tá certo? Mas antes de sair, dá uma curtida no vídeo, compartilha para algumas pessoas, para que elas também tenham essa noção de como sobreviver nesse tempo aí de isolamento social. Agora, se você é pai de adolescente, realmente você tem talvez um trabalho dobrado. Por quê? Na adolescência que a gente tem essa explosão, né, de pensamentos, os adolescentes é uma fase muito peculiar da vida. E nesse momento vai ser muito importante que você esteja ali presente junto com seu filho, junto com a sua filha adolescente. Como? Em primeiro lugar, ajude ele a compreender toda essa situação. Não deixe que ele crie o seu próprio mundo. Construa isso junto com ele. Então, enquanto o papai e a mamãe eram os grandes, geralmente começa a aparecer influencers, começa a aparecer aquele ator, aquele cantor, aquela banda, mas é muito importante que você sempre tente estar perto, sempre tente fazer parte do mundo dele, para que você não perca ele para outras influências que você não vai saber quem são. E vai ser um excelente momento para trazer para ele um sentido de missão, um sentido de comprometimento, um ideal, aonde você, muito parecido com as crianças, quando eu falei das ações de responsabilidade social, muito parecido com isso, você vai conversar também com ele sobre o que nós podemos fazer. Então, em vez de você chegar com algo para fazer, pense com ele, traga ele para essa construção. E junto com isso, incentive aquela primeira dica das rotinas, incentive ele também trazer uma rotina de estudo. Então, se você é pai de adolescente, você que está trabalhando em casa, você pode junto com ele conversar, olha, enquanto eu trabalho, você também estuda. Eu vi até alguns cursinhos, algumas escolas estão fazendo conteúdo online, mas talvez esse seja um momento até de criar novas alternativas de homeschooling ou até mesmo de reforço escolar. Existem vários cursinhos online na internet com valores muito acessíveis. É muito importante que esse adolescente também mantenha essa rotina, incentive isso. Porque os adolescentes, para virar o famoso corujão, sabe, aquele que dorme o dia inteiro e depois fica a noite inteira acordado, é rapidinho. Ainda mais se tiver só uma TV, você vai ficar mais confortável, porque ele vai usar à noite, você vai usar de dia, mas não deixe que isso aconteça. Traga para ele, incentiva para ele, elogie ele esse esforço de manter a rotina, inclusive a rotina de estudos. E com o adolescente, nunca se esqueça de ser sincero. Assim como a gente estava falando sobre validar emoções com crianças,
é muito importante que com o adolescente você seja muito sincero. Traga com ele junto essa responsabilidade, essa importância do porquê vocês estão fazendo isso. Não crie histórias, não gere medo, mas seja honesto e o mais honesto possível, que o seu adolescente estará com você. E por último, e não menos importante, mantenham-se em segurança. A história dessa doença está sendo escrita pela sociedade. Não são só as medidas governamentais que estão escrevendo essa história. Você e eu e todos nós com essa responsabilidade que tem sido criada, que eu tenho visto sendo criada pelas pessoas, nós estamos escrevendo essa história. Porque de repente a gente espera soluções externas, né? Alguém necessitado ali do nosso lado, a gente espera que o governo envie uma ajuda, mas essa história, tanto o sucesso quanto o fracasso, vai ser determinada, decidida e protagonizada por nós. Isso eu e você. Se você me ouviu até agora, tenho tido um pouco desse costume, que eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pessoal. Se você tiver alguma dica de vídeo, se você quiser conversar sobre alguma coisa, se você quiser sugerir alguma coisa, se você quiser ajuda para alguma coisa, se você quiser atendimento online, nós podemos também conversar. Eu sempre tento atender todas as pessoas dentro do possível. Prossigo com os atendimentos em psicologia, com atendimentos online. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, mestre em psicologia da educação e vou ficando por aqui. Para mais informações sobre psicologia e tecnologia, acesse sergiosilva.net. A gente se vê, até já!